Olá, vamos agora para a segunda parte. A segunda parte do livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24 a seguir. Me acompanhe. Mas, se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens mal fazem, será que ele vai continuar a viver? Não, nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escute aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando o homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então morre. Ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que está fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixe que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e crie dentro de vocês um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Amados, Deus está dizendo que quando o homem ele reconhece os seus erros, seus pecados e para de fazer o mal, para de pecar, esse homem com certeza ele vai viver. Porque ele reconheceu que ele estava praticando o mal. E tem uma coisa, quando nós praticamos o mal, saiba de uma coisa. Muitas pessoas ou algumas pessoas passam também a praticar as mesmas práticas que a gente estávamos cometendo. Alguém está olhando para mim, alguém está olhando para você e somos referência de alguém, principalmente da família. E Deus está dizendo que a alma, que a pessoa que continuar pecando, essa morrerá. E se o homem bom, que viveu uma vida correta até uma certa altura, e dali para frente, por algum motivo, por alguma revolta dentro de si, ele começou a praticar as coisas más, Deus está dizendo que as coisas boas que ele praticou no passado, Deus não vai levar em conta. Essas coisas boas que ele fez no passado, não o salvará. Agora, se o homem que pratica o mal e reconhece e abandona o seu pecado, ele será salvo. Então a gente vê a diferença de quem está caminhando certo, uma certa altura para e começa a fazer o mal. Deus está dizendo, o que ele fez de bom não o salvará, porque ele começou a praticar o mal. E muitas pessoas passam a praticar também
principalmente as pessoas que não têm o conhecimento da verdade. E o homem mau, que olhou para si e reconheceu que o caminho que ele estava percorrendo não estava certo, e ele passa a abandonar o caminho errado e a viver uma vida nova, ele começa a viver o que é certo diante dos olhos de Deus, então esse homem viverá, diz o Senhor. E o que mais me chama a atenção neste capítulo 18 de Ezequiel, que Deus não muda. Deus nunca mudou. Nós mudamos. Mas Deus, ele é o mesmo, correto, justo, fiel, verdadeiro e santo. E muitas das vezes nós estamos acreditando que a gente vai conseguir, lá naquele grande dia, que vamos prestar conta ao Senhor nosso Deus, que nós vamos ter alguma palavra a qual convencerá a Deus e Deus nos perdoará. Não. A palavra do Senhor está dizendo, enquanto nós temos vida, a esta vida que Deus nos deu aqui na terra, nós temos que praticar o bem. E nós temos o maior exemplo de vida, que é Jesus Cristo. Jesus, ele veio a este mundo e nos mostrou qual é a vontade de Deus e como ele agradou a Deus no tempo todo que viveu aqui. O maior exemplo para mim e para você é Jesus. E Jesus, ele morreu para que pudesse salvar a muitos, salvar a mim, salvar a você, salvar aos outros, mas para isso nós temos que entender que quando Deus nos criou, ele criou perfeitamente o homem. Foi o homem que decidiu sair da presença do Senhor. E Deus sempre está aproximando do homem, da mulher, para trazer de volta. Amados, Deus está dizendo o seguinte, que os israelitas sempre criticavam o modo de Deus agir, e não é diferente. Ele está dizendo que o que o Senhor faz não está certo, os israelitas falavam. O que não está certo é a maneira que nós agimos. Praticamos o mal, plantamos o que é mal e queremos colher somente o bem desta vida. E a palavra do Senhor diz que aquele que pratica o bem, aquele que lança sobre a terra boas sementes, colherá bons frutos. Não tem como você plantar um pé de laranja e lá no amanhã você colher abóboras. Plantou laranja, colherá laranja. E nós temos que parar e analisar como nós estamos diante de Deus. Deus disse assim, abandonem, versículo 31, abandonem todo o mal que vem fazendo e crie dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor. Portanto, pare de pecar e vivam. Deus, ele quer que nós nos convertemos a ele. Nós estamos indo a um caminho, Deus quer que nós e voltamos para ele, para Deus. E muitas das vezes a gente quer continuar naquele caminho. E aquele caminho nos levará à morte. Jesus, ele, no livro, no Evangelho de João,
Ele diz que ele é a videira verdadeira. E nós, principalmente os gentios, nós fomos enxertados na videira que é ele. E os ramos que somos nós, que fomos enxertados na videira verdadeira, por causa da videira verdadeira, a gente daremos muito frutos. E aquele que permanece na videira verdadeira, os ramos que permanecer na videira, ao determinado tempo o Pai vem, poda, para que nós produzimos mais frutos. Fruto de justiça, de bondade, de amor. E o Senhor, Ele quer que nós realmente entendamos o seguinte: fora do Senhor não há vida. Ele é o dono da vida. Jesus diz aqui assim, no livro de João, Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira, Jesus disse, e vocês são ramos. Quem está unido comigo, eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem estarmos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, nós não podemos nada, morreremos. Esta mensagem falou muito comigo. Quando eu li esta passagem em Ezequiel capítulo 18, eu vi que nós precisamos realmente de Deus. Eu preciso do Senhor. E Deus, Ele quer que nós se arrependemos dos nossos maus caminhos, abandonemos e que nós podemos realmente voltar para Ele. O Senhor diz que Ele não tem prazer na morte daquele que insiste em viver nos seus próprios pecados. E quem vive nos seus próprios pecados morrerá. Mas aquele que abandona os seus maus caminhos e volta a Deus, que aceita Jesus como seu Senhor, esse passa a ter vida. Ele passa a ser enxertado, este ramo passa a ser enxertado na videira verdadeira, e essa videira vai produzir tudo para aquele ramo, principalmente a vida eterna. Que esta palavra possa cada vez mais entrar no teu coração e você possa, pelo Espírito Santo de Deus, entender: Deus é bom e os caminhos de Deus é perfeito, e Ele nos promete coisas maiores. Deus nos promete liberdade, paz e refrigério para nossas vidas. Pense nisso. Deus te abençoe e te guarde.